Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e esse é o programa Desvendando a Bíblia, e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é o livro de Gálatas, a Carta de Gálatas de Paulo, o apóstolo. Normalmente, a gente faz uma live, eu transmito esse programa em formato de live, mas como eu estou em viagem, eu tive que improvisar aqui, não consegui fazer uma live, mas estou deixando um vídeo gravado para que a gente não perca a nossa sequência. Toda semana a gente está lendo uma parte da Bíblia. Semana passada nós lemos o livro de Samuel 2 e essa semana, o trabalho dessa semana vai ser ler o livro de Gálatas. Se você toda semana acompanhar aqui e ler junto conosco, até o final do ano você vai ter terminado de ler a Bíblia, que é um grande desafio que muitas pessoas têm. Eu já tive, já li uma vez, estou lendo pela segunda vez e dessa vez decidi compartilhar para que mais pessoas consigam atingir esse objetivo, não só pelo desafio de você conquistar, mas também porque é muito transformador. Quando você lê a Bíblia, você se aproxima de Deus, você começa a criar intimidade com Ele e você tem a tua vida transformada. Mas antes de nós entrar propriamente no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, carta aos Gálatas, né? Vamos fazer uma reflexão sobre o nosso livro anterior. Foi o livro de Samuel, que foi a leitura da semana passada, o livro 2 de Samuel. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão: qual foi a grande lição que você tirou dessa leitura? Qual foi a grande lição que você aprendeu, que você pode aplicar na tua vida com o livro de Samuel, o livro 2 de Samuel? Na minha visão, no meu aprendizado, uma grande lição que eu aprendi com o livro de Samuel foi a lição do coração de Davi. Davi era visto como o homem segundo o coração de Deus, mas eu tentei entender por que ele era visto como um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um cara pecador, ele pecava, ele era um cara que, como a gente viu na história, ele cometeu um assassinato por causa de uma mulher. E por causa de uma coisa que ele tinha abundância, ele tinha, sei lá, dezenas de concubinas, de esposas que ele poderia ter a hora que ele quisesse. Não, ele foi querer a mulher de outra pessoa e assassinou um cara que era um soldado leal. Mas por que ele era visto como um homem segundo o coração de Deus? E eu entendi que você precisa ter um arrependimento sincero e um coração quebrantado. O que é isso, Guilherme? Você precisa ter, quando você comete um erro, quando você percebe que você cometeu um erro, e a Bíblia nos mostra isso com relação a Davi, você tem que se humilhar perante Deus e ter um arrependimento sincero no teu coração. Então não cabe a nós julgar o que Davi fez, cabe a Deus julgar, ver se ele se arrependeu sinceramente e se ele mudou dali em diante. E isso foi a grande lição que eu tive, que a gente pode aplicar na nossa vida. Uma lição de ter um arrependimento sincero para lidar quando a gente comete as falhas. Mas o que se trata o livro de Gálatas, a carta de Gálatas? Bem, Gálatas era uma região que Paulo já tinha ido trabalhar e pregar há algum tempo. E depois de um tempo, ele ouviu falar de que alguns judeus tinham ido lá e pregar coisas contrárias ao que ele tinha falado. Como assim, Guilherme, coisas contrárias? Então a gente tem que entender o contexto do que estava acontecendo na época. O cristianismo, ele nasceu dentro da religião judaica. Jesus era judeu e existiam muitos, a maioria dos discípulos, todos eram judeus. E ele começou a se expandir dentro da religião judaica
E depois da religião judaica, ele começou a se expandir para fora, para os chamados gentios, que eram pessoas que não eram da religião judaica. Então, assim, existia um conflito entre, poxa, o que a gente vai ensinar para eles? A gente vai ensinar só o evangelho ou vai ensinar também o evangelho novo de Jesus, mas também as leis da Torá, que era o que os judeus seguiam? Existia uma ala que defendia que deveria se ensinar a lei da Torá, ensinar a fazer a circuncisão, a só comer comida kosher, respeitar o sábado e todas uma quantidade enorme de leis que a gente viu nos livros passados, que Moisés recebeu de Deus, as leis de Moisés, que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Então, assim, uma parte defendia isso e outra parte, que era o que Paulo defendia, e até houve um grande debate, e a gente viu isso lá nos Atos dos Apóstolos, sobre se deveria ser ensinado a lei judaica ou não. Então Paulo, Pedro discutiram e no fim eles chegaram à conclusão que o que importa realmente é um evangelho. O que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Então Jesus havia vindo para trazer as boas novas. Ele não anulava a lei, mas ele criava uma que se sobreponha a todas as outras leis. Então, assim, o contexto da carta é esse. Paulo tinha passado na Galácia, tinha ensinado aos Gálatas, tinha pregado da importância do evangelho. Quando ele foi embora, ele ficou sabendo que judeus que eram contrários, eles eram cristãos, mas eles eram contrários a Paulo, foram na Galácia, falaram mal de Paulo e falaram que eles deviam seguir as leis, eles fizeram ações de circuncisão, enfim. Eles fizeram uma grande confusão naquela região. Então, quando Paulo viu aquilo, ele ficou muito perplexo, ele ficou muito transtornado e escreveu essa carta aos Gálatas, entenderam? Então, assim, a primeira coisa que Paulo escreve, e eu vou começar a nossa leitura. Quem quiser nos acompanhar, perdão aí pela cadeira, quem quiser nos acompanhar é Gálatas capítulo 2, versículo 16. Então, olha só. Capítulo 2, versículo 16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Então, olha só, pessoal, eu vou repetir alguns trechos aqui, ó. O ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. O que é ser justificado? Justificado é você se tornar justo para estar na presença do Senhor e ser considerado um filho de Deus, ser salvo. Então, ó, não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Gente, eu poderia ficar a aula inteira, a nossa live aqui, nossa fake live, que não é uma live, é uma gravação, discutindo em cima desse conceito de que a gente não é justificado pela lei, mas pela nossa fé em Jesus. E ele é bem claro aqui, somente pela fé em Jesus Cristo. E o que os judeus achavam na época? Eles queriam resgatar
essa justificação pelas obras, pela lei, pelo que você faz, entende? E o que você faz não te garante nada, entende? Por exemplo, eu estar lendo a Bíblia, ou eu estar fazendo uma gravação de todas as leituras para ajudar as pessoas a ler a Bíblia, isso aqui me faz mais apto a ser salvo? Não faz. Não faz. Eu ir todo domingo na missa ou no culto te faz mais apto a ser salvo? Não faz. O ato em si não faz. Não cumprir uma regra não faz. O que faz você ser salvo? A salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. Ponto. E Paulo é claro nisso aí, entendeu? Não existe dupla interpretação. Mas a pergunta agora é, Guilherme, então o que é essa fé em Jesus Cristo? É crer em Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus. Você tem que crer que Ele é o Messias, porque a profecia do Antigo Testamento dizia que vinha um Messias. E isso tem mais de 200 passagens que falam e dão detalhes sobre um Messias, sobre um rei que viria e salvaria e governaria para sempre. Tem mais de 200 passagens. E Jesus, ele cumpriu todas as profecias. Então você tem que crer que Jesus Cristo é o Messias e o Filho de Deus. E você tem que acreditar no que ele fez. Então você tem que acreditar que ele morreu para salvar os pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. Olha só, eu vou complementar aqui lendo uma leitura do capítulo 2, versículo 21. Quem quiser acompanhar, olha só. Capítulo 2, versículo 21. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. E o que Paulo está falando assim? Não torne inútil a graça de Deus, ou seja, Deus nos deu uma graça de ser salvo pela obra de Jesus. A partir do momento que você acha que a tua salvação depende de você cumprir uma série de regras de alguma religião, você está dizendo assim, ó, a obra de Jesus não serviu de nada. A obra de Jesus que seria vir para nos salvar não tem valor nenhum, porque eu vou me salvar pelos meus próprios esforços. Então o que Paulo está dizendo ali, ó? Não torne inútil a graça de Deus. Se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. E isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Se Cristo não fosse o nosso Salvador, a religião cristã não teria sentido. Qual é a grande obra de Jesus Cristo? É ele ter cumprido a lei à risca. Jesus é aquele que não tem pecado e ter morrido para nos salvar, para quebrar a lei. Então, tipo assim, talvez a quebrar não seja a palavra correta. Ele cumpriu a lei e ele trouxe as boas novas, que é o evangelho, que sobrepõe a lei. Eu fiquei impressionado como às vezes a Bíblia, ela tem livros curtos, mas eles são tão fortes. Às vezes, na verdade, não teve um livro que eu li da Bíblia até agora que não trouxe lição que me surpreendeu,
que me deixou surpreso pela quantidade de sabedoria que você consegue aprender, da quantidade de lições que você consegue tirar. E não é qualquer lição, são lições práticas, lições que você consegue aplicar na tua vida. Lições que você consegue aplicar e você consegue transformar a tua vida com base nessas lições. Você muda Guilherme, parece que está sendo meio dramático, não. Você muda a tua interpretação, você começa a agir diferente. E quais que são grandes lições que nós podemos tirar desse livro de Gálatas? Então, assim, aplicação prática número 1 é o que nós já estávamos discutindo. Você precisa confiar na obra de Jesus ao invés dos nossos próprios esforços e méritos. Então, a gente não vai ser salvo pela lei. A gente é salvo pela graça. A gente precisa confiar na obra de Jesus. A gente precisa entender o Evangelho. E eu não estou dizendo que você ir na missa não é importante ou que você ir no culto não é importante. É importante, porque ela te ajuda a reforçar a tua fé. O que você não pode é achar que você só vai ser salvo se cumprir regras de alguma religião. Porque não foi isso que Jesus veio fazer. Nós já temos a graça divina de ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Entende? Então, tipo assim, você ir na missa, você ir no culto, você ler a Bíblia, você ter comunhão com os teus amigos próximos sobre Jesus, sobre Deus, é importante. Ela vai te fortalecer. Segunda grande lição, e eu vou ler mais uma passagem, olha só. Ler capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão, que é o que eu já estava falando. Na verdade, é até um complemento, né? Ou seja, Cristo nos veio para nos libertar da escravidão da lei. Ele veio para nos libertar da escravidão da lei. E como é que você aplica isso na prática? Essa liberdade, essa graça que Deus nos deu, a gente tem que desfrutar dela. Mas não desfrutar no sentido de ser dos prazeres da carne, entendeu? A gente tem que permitir que o Espírito Santo nos guie. A gente tem que ter o coração aberto para permitir que o Espírito Santo fale através de nós. E para isso nós precisamos de intimidade. E para isso você precisa ler a Bíblia. E para isso você precisa ter um relacionamento com Deus. Entendeu? Conforme você vai aumentando o teu relacionamento, conforme você vai aumentando a tua intimidade com o Senhor, você vai abrindo o teu coração para deixar o Espírito Santo te guiar. Eu vou te dar uma aplicação prática que eu uso na minha vida. Por exemplo, Guilherme, você dá dízimo? Eu dou dízimo. Beleza. Se você parar de dar dízimo, você não vai ser salvo? Não. Entendeu? Dízimo, muitas religiões usam como uma lei. Mas não é uma coisa que é essencial para a tua salvação, entendeu? Você pode dar dízimo como uma ação de gratidão a Deus pela graça que Ele te deu e para ajudar o próximo, mas não é uma lei que se você não cumprir, você não vai ser salvo. Então, por exemplo, assim, muitas vezes as pessoas vêm me pedir ajuda, entendeu? Eu sempre tento ouvir meu coração. Se eu sentir que o meu coração é tocado na hora que a pessoa vem me pedir ajuda, eu ajudo. Senão, eu não ajudo. Eu não ajudo por dó, entendeu? Eu ajudo por compaixão
pela pessoa e por poder ajudar a transformar a vida dela. Então, às vezes tem mendigo que eu tô na rua, tô num semáforo, isso acontece mais em cidade grande, onde a gente mora, em Ampere, cidade pequena não acontece tanto. Então, tô na rua, num semáforo, passa uma pessoa. Se não tocar meu coração, eu não faço nada. Mas já aconteceu o caso de eu se sentir tocado mesmo, de eu ver, parece que Deus tocou meu coração, parece que o Espírito, que eu tirei R$ 50 da carteira e dei, entende? Já aconteceu. E às vezes é o próprio Espírito que está falando contigo e você não percebe, entende? E você, então não existe um padrão. Você tem que deixar o Espírito Santo te guiar para ver o que você deve fazer ou não, entende? Eu só estou te dando um exemplo de como a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar e não usar as leis como um fardo, entende? Eu confesso para vocês que antigamente eu sou da religião católica e eu via as leis e como era pregado, e para mim era como se fosse um fardo, entende? Era como se fosse um fardo e era pesado, sabe? E eu tinha na minha cabeça assim que se eu não cumprisse, eu não iria ser salvo. E não é isso. Olha o que Paulo disse. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis firme e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Então eu ressignifiquei isso. Eu ressignifiquei. Hoje eu acredito na graça de Deus na nossa salvação e eu tento fazer o máximo possível dentro da minha realidade, sempre pedindo para Deus me mostrar o caminho, sempre pedindo para que eu consiga enxergar aonde eu possa estar fazendo errado, mas não existe mais aquela preocupação em cumprir a lei, porque eu sei que eu já fui salvo por Deus. Não é isso que vai me fazer ser salvo, entende? Então, tudo que eu faço é por gratidão pela graça que Deus me concedeu. Gente, isso aqui é uma interpretação minha e é uma opinião somente minha, tá? E não quer dizer que eu também sou o Senhor da verdade. Eu acho que por isso que é importante a leitura da Bíblia e você se aproximar com Deus, para que você também tire as suas conclusões. Eu estou tirando conclusão em cima do que eu estou lendo e estou passando para vocês. Mas vocês também vão ter oportunidade de ler a carta aos Gálatas, é uma carta curta, e ver se isso que eu estou falando para vocês tem fundamento ou não tem fundamento, né? Então, assim, a graça de Deus, pessoal, a graça de Deus, que é o que nós recebemos, que é o que nós recebemos quando Jesus morreu na cruz, da nossa salvação, a gente ser justificado pela fé em Jesus Cristo, ela é maior que qualquer lei e regra. Ela supera qualquer lei e regra. E eu vou ler aqui mais uma parte. Olha só. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Capítulo 5, versículo 13 a 14. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém, não usei a liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha aqui o que Paulo fala. Não usei a liberdade para dar ocasião à carne. Paulo falava muito da luta entre a carne e o espírito. O corpo sempre vai militar contra o espírito.
o corpo sempre vai buscar o menor gasto de energia e o maior prazer carnal. E ele sempre vai tentar te convencer. O teu espírito sabe o que você tem que fazer e muitas vezes o teu corpo ele bloqueia. Por exemplo, teu espírito, se você pedir assim, você sabe o que você precisa comer para ser saudável, 90% das pessoas sabem. 90% das pessoas sabem que elas não podem comer muita gordura, que não podem comer muito doce, que não podem. Então assim, você sabe, mas o teu corpo, ele milita contra, entende? É um exemplo que eu tô dando, mas que funciona também para a parte espiritual. O nosso corpo, ele sempre tende a se acomodar. Não é fácil ler a Bíblia. Não é fácil. Não é fácil você orar todos os dias, você criar um relacionamento com Deus. Não é fácil você ir a um culto, não é fácil você ir à missa. Não é fácil. O teu corpo ele sempre vai militar pelo prazer da carne, entendeu? Então o que Paulo falou? Ó, não use a liberdade para dar ocasião à carne, porque a gente tem que viver uma vida de acordo com o Espírito. Se você quiser que o Espírito guie a tua vida, você vai ter que seguir o que ele fala. Mas para servir-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E essa pequena frase aqui, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, se cumpre toda a lei. Olha que interessante. Isso foi uma resposta que Jesus disse, né, no Evangelho, que qual é o maior mandamento? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E quando eu falo amar teu próximo como a ti mesmo, eu me refiro não só, porque o que acontece? Tem gente, e eu conheço pessoas, que ama mais ao próximo como a si mesmo. Tem pessoas que ela tá passando frio, ela dá a blusa para outra pessoa e fica passando frio. E a palavra não diz isso. A palavra diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não amarás ao teu próximo mais do que ti mesmo. Ele não fala isso. Tem pessoas que são presas em relacionamentos, ou de patrão, ou de família, ou de amizade, que ela se doa mais do que ela se doa a ela mesma. Então, assim, isso cabe uma reflexão. Cabe uma reflexão como às vezes a gente pode ter uma interpretação errada. Como às vezes a gente pode estar se doando mais do que o necessário. Você está fazendo algo errado achando que está fazendo bem, ou que esse é o caminho, ou por alguma frustração, algum bloqueio, alguma necessidade de aprovação, e você não precisa disso. Você não precisa disso. Primeiro você tem que pensar em quem? Em você e na tua família. Primeiro que você tem que amar a Deus. Segundo, você mesmo. A base da primeira é Deus e depois é você mesmo. Depois é a tua família. Você não pode amar a tua família mais do que você ama você mesmo. Você não pode amar o próximo mais do que você ama você mesmo. Estou me sacrificando por uma pessoa. Não faz sentido. Se for mais do que a ti mesmo, não faz sentido. Então é isso, pessoal. Eu acho que esse livro é um livro que vai trazer muita reflexão para vocês, vai trazer muito aprendizado, vai trazer muito questionamento. Como eu falei para vocês, ele é um livro que chega a ser até polêmico, porque o que é que a gente vê hoje? A gente vê que muitas religiões, eles pregam a salvação pelo cumprimento de regras. Até dentro do cristianismo,
você tem algumas vertentes que, que enfatizam isso, enfatizam o cumprimento de regra para você ser salvo. E quando você lê um livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, pelo menos para mim, fica muito claro que não é a graça, não é a lei, não é as regras, não é isso que vai te salvar. Não é isso. Inclusive a gente vê que Jesus, ele não veio, se você vê o Evangelho de Jesus, ele não veio para aliviar as regras. Pelo contrário, Jesus ele sobe o nível. Dá um exemplo. Quando ele fala lá que se você em teu pensamento já desejar a mulher do próximo, você já pecou. Se você em pensamento, ele fala arranca um olho que é melhor. Claro que ele fala é uma figura de linguagem que ele utiliza ali, mas o que ele está fazendo? Ele está subindo a régua, ele está mostrando assim que não é possível. O ser humano, ele é pecador por natureza e não é possível ele cumprir a lei. Ou enfim, no mínimo, que é quase impossível, é muito difícil. É muito difícil o ser humano cumprir a lei inteira. Então Jesus ele sobe a régua. E a obra dele é justamente para nos salvar disso, para nos salvar do pecado. A obra de Jesus é um presente de Deus para nos salvar, porque somos pecadores. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que é da nossa fake live de hoje, que é um vídeo ao vivo. Eu não vou editar ele, eu vou deixar ele como se fosse uma live, Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e aproveitado assim como eu aproveitei. E espero também que até o nosso próximo vídeo eu consiga organizar alguns equipamentos aqui para que eu possa fazer isso aqui via transmissão, que é mais legal, eu consigo sentir de vocês a receptividade de vocês, o carinho de vocês, enfim, tá bom? Meu muito obrigado a todos e tenham todos uma excelente semana. Até mais, até a próxima. Próximo livro, quem terminar Gálatas, quiser começar a ler o próximo livro, deixa eu ver aqui, acho que é Reis, se eu não me engano. Exatamente, nós vamos ver no próximo vídeo nosso, próxima semana vai ser o livro de Reis. Então se você terminar Gálatas e quiser saber qual vai ser o próximo, é o livro de Reis, tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana.